Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Retornada, da autora italiana Donatella Di Pietrantonio. A Retornada é a escolha para a tag Inéditos do mês de março, um romance italiano que foi vencedor de prêmios na Itália. A gente descobre aqui no infográfico que ele foi finalista de 2 importantes prêmios e ganhou o prêmio Campiello, ele foi o grande vencedor em 2017. A Retornada, então, é aquele romance que se caracteriza como um romance de formação, ou seja, vai mostrar o crescimento de uma personagem. Aqui a gente tem o ponto de vista da personagem principal, que não tem nome na história, ela é apenas para os leitores a retornada, Lar Minuta, como ela menciona. Ela é um personagem que está passando por um grande conflito interno, de certa forma até um conflito existencial, de saber o seu local no mundo, de saber quem ela é, uma grande crise de identidade por ela ter sido retirada abruptamente do local que ela cresceu, do local a qual ela pertencia, das pessoas que ela tinha essa vivência, da sua família, justamente aos 13 anos, numa idade tão específica, né, que ele está se formando ali, um adolescente, que vai cada vez mais encontrando o seu local no mundo. Então essa grande ruptura de tudo que ela conhece aos 13 anos, de tudo que ela havia vivido, para ser retornada à família biológica, é um grande trauma e ela vai aprender a lidar com isso ao longo da história. E é interessante a forma como a autora encontra, para começar, porque ela justamente nos coloca ali na cabeça da protagonista e já nos joga ali da mesma forma como a protagonista foi jogada. A gente não tem esse vislumbre prévio da vida dela anterior. A gente sabe apenas que ela está sendo retornada e chega ali naquela casa em que ela não conhece ninguém, porém tem um grande vínculo, o vínculo do sangue, e a sua mãe, que ali a recebe de uma forma tão diferente, uma vida tão diferente, já que aqui temos um grande contraste de classes sociais. A vida que a protagonista conhecia anteriormente, cheia de conforto, de luxos, ela tinha absolutamente tudo. Ela fazia aulas extracurriculares, ela teve aquela criação exemplar no quesito educacional, também no ambiente que ela vivia, que fornecia tudo que ela necessitava para se desenvolver. Quando ela chega à família biológica, todo um caos ao seu redor, uma casa totalmente bagunçada, um tipo de vida tão diferente, tão cheio de limitações, até por conta dos próprios recursos e de um choque entre culturas. Porque quando a gente fala entre culturas, a gente às vezes pensa uma cultura completamente diferente da nossa em outro país, mas dentro de um mesmo país existem tantas diferentes formas de viver que a cultura acaba sendo completamente diferente de uma pessoa que está a poucos quilômetros de distância de você, de acordo com o estilo de vida que essa pessoa leva. Então é isso que ela vai ter aqui, esse grande contraste social, que é algo tão interessante, especialmente visto pelos olhos de uma menina de 13 anos. E a questão toda da maternidade envolvida. Para mim seria um dos grandes pontos altos da história, discutir essa ligação que ela tem com as duas mães, ainda que aqui não tenha sido desenvolvido da forma como eu gostaria. Ainda que eu achasse que esse ponto entre as mães aqui na história, as duas mães, seria a questão principal aí, desenvolvida, aprofundada, eu diria que aqui vai ser justamente a ligação dela com os irmãos, especificamente com a Adriana, sua irmã mais nova. A carga emocional da história pra mim está nessa relação dela com a Adriana. Aí entra aqui o Vincenzo também, o seu irmão mais velho, que ela acaba tendo um vínculo que pra mim soou um pouco estranho na história. Eu esperaria um vínculo com o Vincenzo na figura de um irmão mais velho, de uma forma mais natural, até porque ela tem esse contraste tão grande entre o Vincenzo e seus outros irmãos, que ela se dá tão mal. Então eu não entendi tão bem assim essa questão trabalhada da personagem com o Vincenzo, porque foi uma coisa muito rápida, que não pôde ser desenvolvida a ponto de eu conseguir absorver o que estava acontecendo ali, já que houve também essa ruptura. A personagem perdeu o seu irmão mais velho antes que tivesse uma maior relação com ele. Então essa parte com o Vincenzo aqui na história me pareceu meio fora do local, assim. Eu não consegui entender tão bem. A relação dela com a Adriana, porém, pra mim é um dos pontos muito altos e é uma das maiores forças do livro, porque justamente por toda essa carga emocional de ela estar passando por essa situação, a figura da Adriana ali acaba sendo a grande força para ela. A simplicidade e força de Adriana é o que vai dar a resistência para aguentar tudo aquilo e para desenvolver esse vínculo entre irmãs, que é algo tão bonito aqui na história, especialmente em cenas finais. Eu ainda quero mencionar esse final porque pra mim foi um ponto muito alto, especialmente depois de ter ficado querendo mais a respeito de toda a problemática principal. Eu acho que essa questão dela ter sido retornada é algo muito importante, como um trauma muito forte na vida de uma menina, de uma garota que está ali se desenvolvendo. Então eu realmente queria ter um desenvolvimento muito mais aprofundado nesse quesito, em relação ao que ela estava sentindo e passando, que durante alguns momentos tem até certo brilhantismo
na forma como a autora menciona algumas passagens rápidas com muitos sentimentos, que era justamente isso que eu queria ver mais. Acho que as coisas acabam se desenvolvendo, na maior parte do tempo, muito rápido. Eu preferia que o livro fosse um pouquinho mais grosso nesse sentido. Nos poucos momentos em que ela fala com sua mãe biológica, e que a mãe tem alguns vislumbres e conta um pouco para ela, mesmo que rápido e de forma tão superficial assim, o que aconteceu na época. Por exemplo, naquele momento que a mãe fala que viu a filha, a retornada, Larminuta, por pouco tempo, quando ela tinha uns 7 anos. Há uma carga emocional muito forte nessa cena de uma página, porque justamente a gente vê um pouco do sentimento do que tinha dentro daquela mulher, que era tão dura muitas vezes. Ela é uma pessoa mais seca, assim, mas que ao mesmo tempo ela carrega também toda essa ligação familiar. Afinal de contas ela cuida da sua família, mas de uma forma tão diferente. E o que elas fazem, né, tanto a mãe biológica quanto a mãe adotiva, o que elas fazem com a personagem acaba ocasionando um grande transtorno psicológico até elas. As adultas aqui na história, as figuras que deveriam guiar um adolescente, uma criança, um adolescente, são as pessoas justamente que vão causar todo esse problema, que de certa forma me dava uma agonia aqui, especialmente quando a gente acaba descobrindo dolorosamente junto com a personagem os motivos. Abrir mão de uma filha que cresceu com você. Eu ainda acho que aquela cena ali no final, com um novo marido, um novo filho, traz aí conflitos maiores que a gente pode antever naquela situação. Ainda assim teria sido bem interessante ver mais dos defeitos dessas mulheres, também por outro lado das qualidades. O que a personagem passa aqui nessa história é algo muito sério, é algo que teria sequelas pro resto da vida, como de fato tem. Há uma citação bem importante a respeito disso, que é justamente a citação que tá aqui atrás no livro, que ela vai dizer que com o tempo eu perdi também a ideia confusa de normalidade e hoje ignoro de fato qual lugar seja o de uma mãe. Isso me falta, do mesmo modo que pode faltar saúde, proteção, certezas. É um vazio persistente que conheço, mas não supero. Olhar para o nosso interior dá vertigem, é uma paisagem desoladora que à noite tira o sono e fabrica pesadelos no povo que deixa. A mãe que nunca perdi é a mãe dos meus medos. Só essa passagem, essa rápida citação, é uma daquelas partes que eu mencionei para vocês de grande brilhantismo que a autora tem aqui na história. É um parágrafo com grande carga emocional na história que consegue dizer muito em um pequeno espaço. É um texto com digressões, o que de certa forma também dá um tom à história mais adulto, mais maduro. Ela já conta essa história de quando ela tinha 13 anos com os olhos do futuro. Então ela tem uma visão mais madura do que aconteceu, ela já pôde refletir sobre isso. Em determinada parte, por exemplo, ela vai dizer sobre a sua incapacidade de conseguir chamar por algum nome a mãe biológica. Ela vai dizer: nunca a chamei por anos. Desde que fui devolvida a ela, a palavra mãe aniou-se em minha garganta como um sapo que dali nunca mais saiu. Quando precisava me dirigir a ela com urgência, procurava chamar sua atenção de modos diferentes. Essa questão, essa estrutura, né, de uma visão já mais adulta contando fatos do passado, eu acho que enriquece bastante o texto. E óbvio que o ponto de vista em primeira pessoa, especialmente pelos olhos de um adolescente, vai trazer suas limitações. Ainda assim, eu sinto que eu queria mais da história, nesses quesitos que eu mencionei pra vocês, das problemáticas, desenvolvimento, aprofundamento dessa relação dela com a mãe. Por outro lado, a autora trouxe bastante beleza na relação entre as irmãs. Não é à toa que a capa do livro vai mostrar isso. É justamente as duas irmãs, então de cabeça para baixo também dá para perceber a forma como elas costumavam dormir juntas, uma virada ao contrário, né, o lado oposto. Tem também toda essa questão da praia envolvida, que dá para antever aqui pelas cores usadas, pelas ondulações do mar e também pela jacket do livro, até nessa questão de sentir que pertence a algum lugar. Então para ela o mar vai ter uma sensação de casa, já que foi ali que ela se desenvolveu durante a infância, cresceu próximo ao mar, então ela tem essa relação que de certa forma calma e que chega nesse ápice tão bonito e brilhante ao final da história. A última página especificamente foi uma forma sensacional de fechar essa história, porque a relação que ela mostra ali com a irmã no mar, das duas ali naquele momento só delas, passa muito sentimento e também muito da força que a personagem conseguiu encontrar nessa relação com a irmã. Elas duas se complementaram, né? As duas puderam oferecer uma pra outra algo que a outra não tinha. O texto final do livro foi de uma simplicidade muito bonita nessa relação entre as duas. Ficamos paradas uma diante da outra, tão sozinhas e próximas, eu mergulhada até o peito e ela agora até o pescoço. Minha irmã, como uma flor improvável crescida em um pequeno grumo de terra grudado numa rocha. Com ela aprendi a resistência. Hoje somos menos parecidas nos traços, mas o fato de termos sido jogadas no mundo
tem o mesmo significado para nós duas. Na cumplicidade, nos salvamos. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência, da leitura. Conta aqui embaixo pra gente nos comentários o que você achou, quais foram as suas impressões do livro. Espero também que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal da Tag para receber sempre os vídeos em primeira mão. Um beijo e até a próxima!